Começando aqui mais um Frame 1 Podcast, o podcast que é interessado em falar de trajetórias. Meu nome é Thiago, o co-host está aqui, o Joelson. Dá um alô aí, Joey. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O podcast aqui ele é interessado em falar de trajetórias e também dos bastidores. E aqui com a gente é a Rebeca Fernandes, que ela é corretora. Dá um oi pra gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Ô, Rebeca, eu queria saber um pouco da corretagem, também falar um pouco do seu recente prêmio, né? Você recebeu um prêmio aí pelo Quinto Andar. Para quem não sabe, ela trabalha no Quinto Andar. E falar um pouco como é que funciona o mercado imobiliário em São Paulo. Ele está em ascensão, ele está estagnado? Como é que está hoje? Cara, eu sinto que ele tá muito em ascensão. E ele nunca parou, na verdade. Nem na pandemia. Na pandemia, eu acho que foi a época que eu mais vendi em toda a minha vida, foi na pandemia. Vendi muito, muito mesmo. Por quê? A gente teve uma baixa de juros no financiamento muito grande. Ficou um momento muito incerto, ninguém sabia o que ia acontecer. Teve uma debandada de pessoas de São Paulo, muitos apartamentos vazios, inquilinos saindo daqui. Então, os proprietários falaram, meu Deus, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, eu preciso de dinheiro, então eu tenho que vender meu imóvel. Então, a gente teve uma grande demanda de imóveis vazios para serem vendidos. E com isso, taxas de juros baixas. Então, teve muita gente comprando nessa época da pandemia, muita mesmo. Nossa, que curioso, porque a minha impressão, assim, esse movimento migratório, digamos assim, do pessoal querer sair de São Paulo por questão do home office e tudo mais, eu percebi. Até a gente estava falando um pouco nos bastidores aqui, eu tenho até essa vontade de ir embora de São Paulo, mas ainda está cedo. Mas eu não tinha noção de que o mercado ficou aquecido. Muito, muito aquecido. Quem tinha dinheiro, quem já era investidor, quem tinha dinheiro e estava pensando em comprar e estava por algum motivo ainda não tinha comprado, nesse momento todo mundo que estava pensando em comprar efetivou a compra. Ah, que legal. Sabe? Porque, por conta dos juros. A gente tinha juros lá, na época, 5,5% de juros de financiamento. Então, hoje a gente tem uma taxa de 11%, 12%. Nossa, que diferença. É muita diferença. Muita diferença. Então, o pessoal que fez financiamento com 5%, 6%, metade do que é hoje. Então, teve muita gente comprando. Quem tinha o dinheiro guardado e para poder usar como entrada... Tava meio que indeciso, comprou. Falou, não, agora é o momento. Comprou. Tá, e aí você falou de uma taxa entre 5 e 6, para agora que tá 11. E 12, como que era antes, assim, um pouquinho antes da 9. pandemia? 9. Antes da pandemia tava 9. Então foi um grande incentivo mesmo. Reduziu uns 3%, de 9, 10, 9 a gente foi para 5, 6, e daí, pós-pandemia, foi crescendo, né, subindo aos poucos. Hoje a gente está numa faixa de 11, 12, mas tende esse ano a gente voltar a diminuir. 2026 tende a diminuir. Vai diminuir. Tá, legal. E falando um pouquinho, então vamos para trás, né? A gente falou um pouco da pandemia, aí a gente está falando da taxa de agora, mas um pouco para trás, vamos falar um pouco para trás. Como é que você fez para chegar como corretora? Qual que é a sua trajetória aí? Essa história é boa. Eu sou formada em rádio e TV. A vida inteira trabalhei em canal de televisão. Certo. Ok. Aí eu trabalhava em um canal de televisão e eu sempre gostei, desde sempre, eu sou de uma cidade chamada Americana. Eu vim para São Paulo quando eu tinha 22 anos, mais ou menos. 22, 23. E desde que, antes, assim, lá em Americana, eu via um plantão, eu gostava de visitar o decorado. Eu sempre gostei de visitar decorado. Nossa, eu gosto também. É muito legal. E aí, numa dessa, eu trabalhava num canal de televisão e tinha um plantão muito próximo da TV. Eu trabalhava na TV das 6 da manhã às 2 da tarde. Aí eu saí às 2 da tarde e fui nesse plantão. Eu cheguei nesse plantão, fui atendida por um corretor e eu falei, quero ver o decorado. Tá bom, então vamos lá olhar o decorado. E aí a gente visitou o decorado, mas o decorado de lá, os apartamentos de lá eram apartamentos que no momento não cabiam no meu bolso. Eram apartamentos de 1 milhão, eram apartamentos de valores mais altos. Hoje já cabe, né, Rebeca? Hoje já cabe. Hoje 2 milhões está cabendo. Tá valendo. E aí eu fui para... Ele falou, você tem tempo?
Aí eu falei, tenho. Ele falou, o mais difícil é um cliente vir aqui com tempo. Então, vou te mostrar outros apartamentos. Eu falei, combinado, então vamos ver outros. E daí eu passei essa tarde com ele, visitei 3 outros plantões diferentes, a gente foi indo de um em um e conversando. Nisso da gente ficar conversando, ele falou, nossa, você já pensou em ser corretora? Você fala tão bem, tal, tal, tal. E eu falei, não, tá, passou. Aí a gente foi para um dos plantões, que a gente foi em 3. Um dos plantões, o último plantão que nós fomos, o coordenador desse plantão, porque todo plantão tem um coordenador, falou assim, nossa, você fala tão bem, você já pensou em ser corretora? A segunda pessoa, caramba. A segunda pessoa falando para eu ser corretora. Isso foi uma sexta-feira. No sábado, eu voltei no 3º plantão que eu tinha ido, eu gostei do apartamento lá, e eu voltei para esse apartamento para visitar. Era um predinho na Rangel Pestana, muito próximo do metrô Dom Pedro. Era um lançamento ali. Aí, voltei no sábado. Aí, eu estava conversando com um outro coordenador que eu não conhecia. Aí, o coordenador, esse 3º coordenador, virou e falou assim, já pensou em ser corretora? Você fala também. Era um chamado, Aí, né? eu falei assim, gente, na sexta-feira, 2 pessoas me falaram isso. No sábado, esse outro coordenador me falou isso. Quando chegou segunda-feira, eu trabalhava na TV, eu estava passando a catraca para entrar no trabalho, isso 6 da manhã, né? Eu estava passando a catraca, um meu colega de trabalho, que não é do meu setor, é um outro setor, vira para mim e fala, nossa, Rodrigo, nossa, Rebeca, eu sonhei com você. A gente está falando isso de dezembro de 2012. A gente está falando caramba. lá no final de 2012. Então, tem 14 anos. Eu sou de eu sou de Humana, não de exato, mas eu acho que é isso mesmo. Vai Vamos fazer lá. 14 anos. Aí eu fui passar catraca, o Rodrigo me encontrou e falou, nossa, Rebeca, que bom que eu te encontrei agora. Você acredita que eu sonhei com você? Não eu falei, vai que me legal, falar, o que não que vai você... me falar. O que você sonhou? Ele falou, eu sonhei que você me vendia um apartamento. Nossa. Eu falei assim, meu... É um chamado. E ele falou assim, é muito diferente esse apartamento, Rebeca, porque o apartamento não tinha parede. Era um apartamento todo aberto e a televisão ficava no meio, ela girava, para um lado ia para minha cama e para um lado ia para a sala. Porque na época a gente tinha começado a surgir essa onda de estúdios, porque até então a gente chamava de kitnet. É verdade, Os quartos tinham parede. Gourmetizaram a kitnet? Gourmetizaram a kitnet, agora são Agora estúdios. entendi. Aí, quando o Rodrigo falou isso, eu falei, não é possível, é a 4ª pessoa que está me falando isso. Aí eu tive ouvidos para ouvir, e aí eu fui atrás do primeiro corretor que me falou isso, eu falei, então, vamos conversar. Como que faz para eu ser corretora? E aí ele me contou como era para eu ser corretora, eu fechei a compra do apartamento com ele e virei corretora. Eu virei corretora e comprei meu apartamento. Caramba, e de lá para cá, quanto tempo? Aí eu entrei efetivamente em janeiro de 2013, eu fui atrás do meu Cresce, né? Que para você ser corretor, você tem que tirar o Cresce, que é como se fosse uma carteirinha, né? Para você poder ter aptidão, para você poder ser corretor. E aí foi onde eu fui atrás do meu Cresce. Me vinculei a uma imobiliária e estudei, tirei o meu Cresce. Nossa, que maravilhoso. Foi essa história boa. E aí saiu da TV? Cara, não, demorou muito. Eu saí da TV em 2022, em dezembro de 2022. Que era a pandemia. Era depois. Ainda tinha. Era o final. O comecinho. Não, a pandemia começa em 2020. 2020, é verdade. 2022 já não. Ah, tá. Dezembro de 2022 então, já não tinha mais nada. Entendi. Então você é da tecnologia. Eu gosto muito. Ah, que legal. Eu gosto muito mesmo. Tá. Não, muito legal. E falando assim da questão da corretagem, qual que são os principais erros, por exemplo, de uma pessoa que ela está vendo o imóvel, o que ela não está vendo que ela deveria buscar saber? Dentro do imóvel, você diz quando entra para fazer a visita? Para fazer uma visita. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, ela tem... Antes de ver qualquer coisa, assim, eu acredito muito no sentimento e na emoção, sabe? Que você sente dentro daquele imóvel.
você está procurando um apartamento de 3 dormitórios, mas a gente vai visitar um de 2 e você se vê morando, você se encanta. Então, tem muito da emoção, assim, do cliente dentro daquilo, assim, eu acredito muito nisso. Mas são pontos, eu sei, cada cliente é um cliente, mas pontos para se prestarem atenção. O que aquele imóvel, o que você pretende daquele imóvel? Quais as suas necessidades? Qual é a sua necessidade para aquele imóvel? Rebeca, eu não quero fazer reforma nenhuma. Então, a gente vai ter um olhar para aquele imóvel, vou procurar um imóvel para você que você não precise pregar um prego na parede, entendeu? Que esteja completo para você. Rebeca, como eu já tive clientes que falam, eu quero um apartamento que esteja completamente detonado, que eu vou fazer a reforma geral. Eu sou arquiteto, vou fazer uma reforma geral. Então, cada cliente é um cliente com sua necessidade. Então você, como se você fizesse uma curadoria de acordo com o perfil do cliente para você apresentar próximo do que ele tá buscando. Eu tenho essa característica de fazer com os meus clientes isso. Inclusive, eu fiz uma visita sábado com uma cliente super fofinha e ela falou, Rebeca, você faz a pergunta antes de eu perguntar. Você se adianta nas minhas dúvidas, você pergunta para o proprietário, para a portaria, com as pessoas, você me dá respostas que eu nem mesma pensei. Então, se você quiser procurar um imóvel e procurar comigo, você sabe que eu já vou responder todas as suas perguntas. Que maravilha. E eu acho que dentro disso que fez com que você fosse premiada, que você foi premiada recentemente lá no Quinto Andar. Eu fui premiada no Quinto Andar. O Quinto Andar, ele faz premiações mensais e anuais, né? Ele faz premiações baseadas na quantidade de imóveis e que você vende por mês. A gente tem algumas categorias de premiação. E eu agora acabei de ganhar em dezembro, fiquei sabendo antes de ontem, que eu recebi mais um prêmio de uma das melhores vendedoras do mês de dezembro. Só que eu recebi outros prêmios no ano de 2025, como melhor corretora do semestre. Aí eu ganhei um prêmio. Nossa, que eu tenho um vídeo que eu vou mandar para vocês, eu recebendo o prêmio. Sim. Nossa, que legal, maravilhoso. É muito legal. Tá. Ainda falando da questão da corretagem, assim, a imagem, por exemplo, do Quinto Andar, eu usei o aplicativo durante o tempo, eu resolvi vender meu apartamento, aí depois eu desisti. Aí eu tirei do Quinto Andar, mas eu acho que eu estava vendo outros imóveis e, assim, os que mais me apeteciam era que as fotos, elas estavam muito bem feitas, muito bem construídas, assim, tipo, os ângulos, enfim, a foto vende, né? Quinto Andar é referência no mercado hoje. Para você ter noção, a gente chega a vender 2.700 imóveis por mês. Caramba. Por mês. Isso é um número absurdo, assim, é incrível. Quinto Andar é referência, ele é... A tecnologia que ele utiliza, o método de trabalho dele, toda a expertise em volta dele, de marketing, divulgando a imagem, divulgando a marca, o trabalho de toda a equipe é incrível. Então, um diferencial muito importante do Quinto Andar é exatamente as fotos. Então, nós temos os fotógrafos profissionais do Quinto Andar. Quando você cadastra um imóvel no Quinto Andar, vai um fotógrafo profissional na tua casa, no teu apartamento, ele faz fotos e vídeos, que faz um vídeo, que isso é muito importante também. Eu acho que é muito importante, a gente que é ligado em tecnologia, imagem e tudo mais, porque às vezes a pessoa ela tira uma foto de um ângulo assim e você não tem muita noção de como... Do que é, onde é a porta, por onde que vem. Então, quando você tem um vídeo e o fotógrafo, ele grava com a câmera te mostrando, aqui é a porta, estou entrando, do lado direito é a cozinha, reto é a sala. Então, você tem uma noção real do espaço, do tamanho do espaço. Então, isso é um grande diferencial. A gente não coloca as fotos que o próprio proprietário tem. Então, a gente não coloca foto de peça, são fotos deitadas, a qualidade da foto, a iluminação. Então, esse é o grande diferencial, porque tem que ser bonito para os olhos, né? A gente vende... A pessoa que está procurando imóvel, quando ela clica nos anúncios, ela vê a primeira foto. Então, você vende o imóvel na primeira foto. Se ele tem interesse, se ele gostou da primeira foto, ele clica para ver mais. Então, realmente tem que ter um nível de qualidade, que é o que o Quinto Andar... Que é o que a gente preza. Um nível de qualidade dentro do... Já começa na foto.
na velocidade do cadastro que você faz do imóvel, na agilidade do fotógrafo, o tempo que sobe esse imóvel no sistema, a gente sobe muito rápido. E assim que o fotógrafo tira a foto, na mesma tarde a gente já sobe esse anúncio. Na qualidade de atendimento dos corretores, na qualidade de atendimento do pós-venda, de quem faz o pós-venda. Então, é isso que a gente preza mesmo, agilidade e qualidade para passar confiança para o cliente, né? Tá. E falando um pouquinho assim da questão do perfil de consumo, né? A gente tem, como agência, a gente sabe que a pessoa, antes de ela comprar alguma coisa, ela vai consumir, assim, ela vai, sei lá, entrar no Mercado Livre, vai entrar consumir aquilo durante um tempo antes dela efetivar a compra. Como que é dentro do mercado imobiliário? Uma pessoa, quando ela está vendo o apartamento, depois de tantas visitas, ou ela tem um tempo também depois da visita de ela amadurecer a ideia, como é que funciona? Você consegue? Não tem, a gente não tem muito um número muito exato sobre isso, porque eu estou com um cliente, por exemplo, que faz 1 ano e meio que ele está procurando imóvel, e a gente encontrou um imóvel para ele ontem, inclusive, que agrada muito a tudo aquilo que ele está procurando. Como eu tenho cliente que faz visita comigo, várias visitas, mas em uma semana só, e aí, naquela semana, ele fecha. A gente chama isso de maduro ou não, né? Quanto o cliente está maduro ou não. Porque quando o cliente chega no começo das buscas, ele quer tudo. Ele quer tudo. Entendi. Ele quer... Ele não tá com o negócio amadurecido na cabeça. Nada. Ele quer tudo. Ele quer uma casa de 500 metros quadrados, com 4 suítes, piscina, e com tobogã e 300 mil reais. Isso. Não conversa, né? Não conversa. Entendi. Aí, o que eu tento deixar muito claro para os clientes? Beleza, vamos fazer uma lista dos seus sonhos. Dentro dessa lista, eu vou tentar chegar o mais próximo possível do que eu posso encontrar dentro daquilo que você quer. Só que alguma coisa a gente vai ter que abrir mão. O que eu sempre pergunto para o meu cliente é: o que você não abre mão? É sempre a minha pergunta que eu falo com ele. Então, quando o cliente agenda a visita, eu não tenho contato direto com ele. Ele cai na minha agenda. Isso é totalmente virtual. É como se fosse um Uber da corretagem. Você pode estar lá no Japão, igual você falou que foi viajar para o Canadá. Você poderia estar no Canadá, mas você sabe quando você vai estar no Brasil. Aí você está lá no Canadá e fala: eu sei que eu vou estar no Brasil dia 1º de fevereiro, deixa eu agendar uma visita. E isso vai cair com algum corretor. Tá. Do quinto andar. Somos ao todo 3.000 corretores de entre locação e venda. E depois que essa pessoa que cai com você, aí você passa a fazer o atendimento Isso. dela? Aí a gente faz o atendimento. E daí esse cliente cai comigo. Aí aparece: Tiago, tem uma visita com você, dia tal, hora tal, no apartamento tal. Aí eu vou falar: oi, Tiago, Rebeca, do quinto andar, tudo bom? Vi que você agendou uma visita no apartamento tal. É isso que você está procurando? Aí eu vejo o perfil do apartamento que você agendou, eu falo: você está procurando isso? Aí o cliente diz sim. Aí eu falo: tem alguma coisa especial que precisa ter o apartamento? O que ele precisa ter? Tal coisa. O que você não abre mão dentro disso tudo? Rebeca, eu não abro mão de 2 vagas. Não abro mão de ter sacada. Não abro mão de 2 banheiros. Eu não abro mão. Então, 2 banheiros é importante. 2 banheiros é importante. Só quem já viveu com um sabe, né? Então, não, com criança também, meu Deus do céu. Então, quando o cliente te traça isso, ele vem com ele começa a procurar os imóveis, ele vem com uma lista gigante eu acho que é a curadoria que você falou, né? Você que vai dando uma filtrada, porque às vezes ele quer, mas ele não sabe muito bem o que ele quer, né? Aí você vai mostrando para ele: ó, eu acho que você tá procurando isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Aí você mostra: ó, o dos seus sonhos custa X mil, a gente chega? Não. Então, para onde a gente consegue ir? O que a gente consegue, aonde está o meio termo aqui? Aonde a gente consegue chegar? Lógico que o sonho de qualquer corretora é conseguir preencher todos os checklists, mas infelizmente a gente não consegue assim sempre atingir tudo assim. A minha mãe brinca, falou: filha, eu construí minha casa. E eu que construí minha casa, planejei minha casa, eu faria coisas diferentes. Imagina os seus clientes com corretor, com os imóveis, né? Não, é verdade, porque é alguma coisa que já está lá, né? Já está lá, então precisa se identificar. Alguma coisa a gente sempre vai ter que abrir mão. Entendi. Nossa, maravilhoso. Joey, tem alguma aí? Eu quero que ela conte um pouquinho
dos bastidores, quais são os perrengues que uma corretora campeã de vendas no mercado, ou no quinto andar, enfrenta, né? Quais são os desafios, assim, a rotina, ser corretora em São Paulo, uma cidade que está sempre ligada. A gente passa por poucas e boas, de fato. Tem uma recente que foi sábado. Eu tenho até um vídeo, eu mando para vocês, eu envio o vídeo para o Joey. Eu estava fazendo uma visita num predinho que a portaria não tem portaria, o próprio proprietário. Ah, eletrônico. Ah, não. Não, você tem sua chave, não é portaria eletrônica. Ah, tá. Não tem nem porteiro, nem portaria eletrônica, é o proprietário, você tem a sua própria chave. Então eu estava esperando o proprietário chegar. Uhum. E estava esperando a cliente chegar. Eu estava parada na rua esperando, não tinha para onde eu ir, algum lugar para eu aguardar, não tinha lugar para eu sentar, nada. Estava parada na frente do prédio esperando. Nisso vem 2 cachorros desse tamanho, caramelo. E eu assim, socorro, para que lado que eu vou, onde que eu vou? E a única coisa que eu enxerguei foi uma lixeira, sabe umas lixeiras de ferro altas assim? Nossa. Eu pulei dentro da lixeira. Nossa, parece... Não tinha lixo. É novela, novela é filme. A lixeira tava vazia, mas eu pulei dentro da lixeira. Eu falei assim, é o único lugar que eu consigo pôr minha perna pra dentro. Mas eles estavam indo pra cima de você mesmo. Eles estavam correndo, vindo correndo. Eu nem dei chance pra saber se eles estavam vindo em cima de mim, mas eles estavam correndo e latindo. Aí eu subi na lixeira, fiquei de pé na lixeira. Eu falei, eu vou ficar aqui, porque se eles quiserem me pegar... Lógico, se o cachorro quiser pular, ele vai me alcançar, vai pular. Daí eu me escondi na lixeira e eu consegui gravar um pedacinho deles virando a esquina. Nossa. E aí eu fiquei em cima da lixeira para me proteger dos cachorros. Essa foi uma recente. Nossa, eu achei que você ia mandar um perrengue chique, mas não era um chique, né? Não, vamos fugir de cachorro. Meu Deus. A gente passa por umas poucas e boas. São Paulo é um diferencial? Ele é um complicador? Não. Como que é estar em São Paulo aqui para vocês? São Paulo é incrível, São Paulo não é um complicador, pelo contrário, São Paulo é solução. Aqui onde tudo acontece, a quantidade de procura que você tem, de pessoas vindo para cá procurando imóvel. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que está vindo de uma cidade do Mato Grosso, Sorriso. Ela está vindo porque ela veio estudar aqui, então ela tá aqui para estudar. Então, eu estou com essa cliente. Além dela, eu estou com uma cliente que está vindo de Manaus para cá, porque a filha dela é outra cliente, mas a filha dele mora aqui, ele quer ficar mais próximo da filha, então ele está vindo para cá. Então, aqui a gente tem muito mais demanda, né? A gente tem muito mais procura, onde tudo acontece. São Paulo é incrível, realmente é uma cidade que não para, e eu não paro, trabalhando 11 horas da noite, meia-noite. Ah, você é ligado no 220? No 220, totalmente, mesmo? 24 horas, 7 dias por semana, porque cada cliente eu trabalho com todos os tipos de profissão. Né? Você tem todos os tipos de pessoas procurando imóvel. Então, você tem cliente que é enfermeira, que faz turno, que sai 7 horas da manhã. Então, ela vai te mandar a mensagem muito cedo. Ou você tem cliente que chega em casa muito tarde, depende do horário das pessoas. Tem cliente que me manda mensagem 11, 11h30. Mas não é porque é o horário que ele está em casa, é o horário que essa pessoa pode se comunicar comigo, é o horário que ela tem para compartilhar comigo dúvidas. Rebeca, vamos agendar, nanana. Então, como eu vou deixar de responder naquele momento? Entendi. Porque se eu não responder naquele momento 10, 11 horas... Para você, meio que o horário comercial, assim, é meio que não dá para trabalhar não assim. Não dá. Porque o horário comercial, a pessoa está trabalhando. É. Então, ela precisa, às vezes, de um tempo livre dela para ela poder ver os links que eu mandei, ver os imóveis que eu mandei, me explicar o que ela precisa, a gente entrar numa ligação. Então, a pessoa está em casa o quê? 8, 9, 10. Entendi. E daí é o horário que eu trabalho. Sábado, domingo. Mas isso não é um problema para mim. Ah, tá. Não, então uma hora que a gente precisa descomprimir, né? Senão fica meio maluco. Eu acho que para minha esposa é uma questão. Ah, não, tem uma hora que a gente precisa descomprimir ou alguém precisa que a gente descomprimir por eles, né? Mas é difícil desacelerar.
Tá. E aí, falando você tem um tempo já, né, dentro da corretagem, então provavelmente você já deve ter cliente que caiu com você. Já comprou e depois voltou a comprar com você novamente? Cara, Tem? caiu um hoje. Ô, louco. Hoje, juro. O Rafael, que é um cliente meu, gracinha, ele é do interior e ele veio para cá a trabalho. E ele queria um apartamento próximo do trabalho dele. Só que o trabalho dele tem duas Filiais? Não é filial, dois centros, assim, dois locais de trabalho. Aham. E ele trabalhava em um local, na Avenida do Estado, e a gente achou um apartamento para ele próximo da Avenida do Estado. E ele agendou uma visita numa outra região, porque o outro, ele foi transferido dentro da mesma empresa, ele foi transferido para trabalhar no outro lugar. E o outro lugar é lá no bairro da Conceição, perto do metrô Conceição. Ele, Rebeca, agora eu quero achar o outro lá na região, porque eu quero ficar sempre próximo ao trabalho. Ele falou, Rebeca, eu quero ir trabalhar a pé. Ah, tá. É. Eu quero trabalhar a pé, eu quero trabalhar de bike. Então, eu quero ficar próximo do meu trabalho. Hoje, ele trabalha a pé. Ele vai a pé ao trabalho. Ele falou, Rebeca, eu quero ou ir de bike, ou ir a pé. Eu quero alguma coisa próxima do meu trabalho. É isso que ele preza. Então, ele caiu hoje, o Rafael, para a gente refazer visita. Igual, semana passada, a Cris, que é uma outra cliente minha, ela comprou um apartamento para o filho. E agora, ela me mandou, tem mais ou menos uns 6, 8 meses que isso aconteceu, ela me mandou mensagem. Rebeca, agora eu vou comprar um apartamento para minha filha. Preciso da sua ajuda. Então, a gente tem, sim, sempre esse... E tem até uma questão de fidelidade, né? Porque o pessoal passou e falou, não, é com ela que eu vou, porque já conhece e tal. Não, é muito legal, muito legal. Eu perguntei porque eu imaginei que você ia falar alguma coisa de casal, né? Porque a gente falou do banheiro, e aí, assim, eu e minha esposa, a gente tinha um banheiro que é um banheiro de cada, né? Mas agora a gente tem filho e mudou tudo, porque tem a banheira, tem os bonequinhos, né? Os bichinhos que ficam no banheiro e tal, que não sei o quê. E hoje, se a gente fosse comprar um novo imóvel, né? Ia ser totalmente diferente do que a gente tem hoje. A sua prioridade são 4 banheiros. Um para cada. Pelo menos um para elas, né? Porque, a casa muda totalmente com criança. A gente está fazendo pequenas modificações assim, mas são aquelas que são possíveis, né? Porque a casa não é adaptada para... Assim, para uma até dava, agora com 2, cara, nossa senhora, sabe aquela que eu sempre achei aquele negócio, a brinquedoteca, eu falei, nossa, mas que coisa de pessoa rica, né? Não. Eu preciso de uma brinquedoteca, por quê? Porque, o brinquedo tem que ficar lá, porque... A minha sala virou uma brinquedoteca, nossa, tem hora que você fala, não, abriram a outra caixa, era uma só, nossa, e elas vão dormir, eu passo meia hora, 40 minutos só arrumando a bagunça dela. E não arruma não, pra ver. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas fala mais alto para sair que você... Beleza. Eu queria entender como é que funciona a relação com o cliente pós-venda. Se você vira amigo dos clientes, mantém algum contato, alguma coisa. Como que é essa relação? Eu sei que você acabou de contar que tem alguns que voltam a comprar contigo, mas você já chegou a manter contato frequente com algum cliente seu? Sim. Sim, todos os clientes viram amigos. Eu estava mandando mensagem, eu vendi um apartamento, eu vendi o apartamento de um casal para eles comprarem outro. Um casal de senhores já. E eu mandei mensagem para a Miriam, como você tá? Como estão as coisas? Porque ela se tornou minha amiga, ela, Rebeca, tô começando um curso novo de teatro, tá super legal e não sei o quê. E oi, aí, Miriam, quando a gente vai tomar café? Se eu passo na frente de um apartamento que eu vendi para algum cliente, eu mando foto que eu tô na frente do apartamento e falo, tá em casa? Dá para me dar um oi? É um café, né? Tem pão duro? Eu mando um oi, assim. Onde dá para encontrar o cliente, eu sempre vou e dou um oi. Eu tento ter uma relação de amizade, de coleguismo mais próxima, assim, dos meus clientes. Mas isso naturalmente, né? Não, eu acho que tem que ser natural, né? Porque é igual a gente estava comentando, a gente estava brincando e falando um pouco dessa questão da internet e tudo mais. Porque tudo vai mudando, né? Então a internet está aí, mas do jeito que ela está hoje, você não consegue mais mentir na internet. É muito mais fácil
das pessoas, começa, posta alguma coisa, vê alguma coisa que é mentira, logo é desmentido, ou por comunidade, ou mesmo não tem credibilidade. Eu acho que na vida é assim, né? Quem é de verdade, por exemplo, você fala, o cliente te procura. É de verdade, senão o pessoal não vai voltar, não vai comprar com você novamente. Eu acredito muito nisso. E eu estou muito contente de que eu acho que as coisas hoje estão um pouco mais, digamos assim, a gente consegue mais identificar, né? Porque antigamente era um oba-oba, colocava qualquer coisa. Lógico que tem as fake news e tal, mas assim, aí a pessoa precisa se condicionar muito a fazer um negócio bem fake para que as pessoas acreditem, né? Sim. Por exemplo, agora está mais difícil, não sei se você está acompanhando essa questão da ascensão da inteligência artificial. Sim, tô. Antigamente os vídeos a gente pegava, né? Você olhava, mas hoje em dia tá difícil, né? Antigamente eu não sabia fazer mão, não sei se você olhava na mão e falava, é inteligência artificial, porque a mão saía meio deformada. Cabelo. Agora, mas agora você olha, o negócio tá incrível. num outro padrão, eu tô até com medo, né? Eu fico vendo esses vídeos. Descubra qual é a pedra falsa, qual é o poste real. Eu já vi isso. E é difícil mesmo. Nossa, muito difícil, muito difícil. Eu tenho medo da tecnologia, mas eu também acho que vem a favor. Por exemplo, do jeito que você trabalha hoje na questão do quinto andar, do aplicativo, né? Que acho que tem um para o cliente e tem um para quem está procurando e tem um para quem está vendendo. É diferente os aplicativos? São diferentes. Na verdade, o site de busca é igual para todo mundo. Para o corretor, para o cliente, isso não muda. O site de busca é igual para todo mundo. Agora, o aplicativo com as funções para proprietário é e o para corretor é outro, né? E o cliente, quando busca, é outro. São funções diferentes que você tem, botões diferentes que você tem, sim, dentro do aplicativo. A tecnologia é incrível, eu acho que esse é o grande diferencial do quinto andar. Eu acho que se você não está hoje correndo atrás, se você não se modernizar, eu sou essa pessoa que foi muito cautelosa com relação à tecnologia, embora eu goste muito da tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa, que eu falei assim, eu não acredito que eu vou ter que ser essa pessoa, que eu vou ter que entrar dentro, vou ter que começar a aparecer no Instagram, vou ter que começar... Será que eu fui receosa, assim, um pé atrás, eu fui resistente, a palavra, a entrar nesse mundo e me dedicar realmente à parte de tecnologia. Só que eu entendi que a tecnologia não é você aparecer na frente dos stories, aparecer fazendo vídeo, que significa que você está dentro da tecnologia, o que você precisa fazer para melhorar os seus recursos, o seu trabalho. Então, eu mesma fui resistente até a página 2 e comecei a utilizar a tecnologia a meu favor. Então, hoje, por exemplo, eu uso um software que chama Como, e eu uso CRM de automação, eu uso CRM para o meu WhatsApp, para os meus clientes. Eu tenho um sistema meu que eu desenvolvi de tecnologia, que tipo de mensagem eu mando para que cliente. Então, hoje, no Como, por exemplo, que é um software de automação que você tem, inclusive, junto com a API oficial, que você todo um processo, né, para você conseguir a aprovação da meta, que a meta é a ação, a caixinha de surpresa. É a Big Tech das Big Techs, sim, né? Mas você troca a roda andando, né? Com o carro andando. Cada hora ela muda as coisas. Não, muda, total. E daí você tem que ficar se atualizando para saber como a meta está funcionando. Então, se você hoje você corretor, eu não acredito, assim, uma imobiliária ou um corretor que está fora das redes ou que não utiliza tecnologia, ele não faz a conversão o quanto ele poderia ter de conversão positiva de venda. O número de vendas é muito inferior usando a tecnologia. Então, você precisa de pessoas e de empresas que ajudem você a isso, para fazer a automação do seu negócio, sabe? Para você ter um fluxo de... Então, tem clientes, por exemplo, que eu tenho de 3, 4, 5 clientes de um ano atrás que passaram comigo e não compraram. Como eu estou com esse cliente de 1 ano e meio que está resolvendo comprar agora, você precisa requintar, dar um oi para esse cliente. Mas daí o que você vai fazer? Colocar na sua agenda do Google Calendar alguma coisa, você vai colocar na sua agenda. Ligar para o Thiago daqui a 1 ano?
ligar para o Thiago, entendeu? Você vai... Nossa, você eu tô... Depois eu quero ver essa... Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a automação disso. Você entra... Por isso que existe o software de automação, empresas que fazem isso para você. Que elas pegam e falam assim, olha, você coloca numa coluna, daqui 90 dias, você não precisa lembrar de mandar uma mensagem para o Thiago. O software vai fazer isso para você. A automação vai fazer isso para você. Então, quando um cliente manda mensagem para você, você tem o seu CRM que responde um oi para ele, porque às vezes eu posso estar em visita, eu posso estar ocupada. Mas só me responde uma coisa, que eu fiquei muito curioso. Isso é você, Rebeca, ou o Quinto Andar que te... Não, sou eu. Ah, tá. Então tá explicado. Você é muito organizada, Sou eu. Você é muito organizada. Eu sou muito organizada. Ai, que legal. Eu sou muito organizada, sim. Eu sou... Inclusive, o sábado eu fui fazer visita com uma cliente. Eu marquei... A cliente do cachorro. Do cachorro. Cachorro caramelo. Que eu agora gravei o caramelo. Porque o caramelo geralmente é aquele bonachão que fica lá. Às vezes ele tava... sei lá, ele veio pra cima pra querer brincar. Mas ele, dessa altura, latindo e correndo, não. Eu preferi a lixeira. Então, essa cliente, ela tinha visita comigo às 9 da manhã. Só que ela agendou outras 2 visitas com outro corretor, umas 8, a outra 8h30. E ela veio comigo às 9 da manhã. E aí, nós ficamos juntas, é um apartamento que ela está procurando para um casal e os 2 filhos. Então, nós vimos no sábado 8 imóveis. Eu fiquei com ela das 9 da manhã, a gente ficou até quase 2 da tarde, a gente ficou juntos, mostrei 8 imóveis para eles no sábado. E no final do dia, ela virou e me abraçou, porque a gente foi se despedir. Ela, ai, Rebeca, eu nunca conheci uma corretora como você é organizada, eu não quero outra pessoa, é só você agora. Todos os imóveis que eu olhar e eu gostar, eu vou focar em você. Aí eu falei, muito obrigada. Então, assim, é um retorno que eu tenho mesmo, por causa da minha organização. Mas... eu vou contar um segredo. Conte o segredo. Tá gravando. Eu tenho dislexia. E a dislexia faz com que minha memória nem sempre seja a melhor do mundo. Então, quando o cliente fala que eu sou organizado, é porque eu faço uma planilhinha para o cliente no WhatsApp, visitas dia tal. Aí eu coloco 9 da manhã. Rua tal, apartamento tal, proprietário se chama Tiago, a chave do imóvel está com o zelador José, ou às vezes é uma senha do imóvel, tal. Então, eu faço toda uma informação. Que não é só para o cliente, é para você também. Pulo 2 linhas. Pulo 2 linhas. Visita 9h30, visita 10, visita. Então, eu tenho todo esse roteiro que eu monto para o cliente. Mas eu desenvolvi esse roteiro para mim. Entendi. Que, óbvio, beneficia o cliente para visualizar mais fácil as visitas, mas eu fiz isso para mim e funciona. Funciona. Volta também. Sim, totalmente. Mas a questão da tecnologia, né, voltando para a questão da tecnologia, eu sinto que ela vem para ajudar, sabe? E a inteligência artificial também. A gente tem que usar as ferramentas que estão surgindo no mercado, a gente tem que usar a nosso favor, né? A gente tem que usar para otimizar o nosso tempo. Tem uma coisa que eu prezo muito, é o meu tempo. Né? Porque o meu tempo, ele é precioso, é o que eu tenho. O que eu tenho é o meu tempo para você. Eu estou me dedicando a você, então eu preciso usar a tecnologia ao meu favor. Então, se eu estou na rua atendendo cliente, eu não tenho tempo de lembrar que eu preciso mandar um oi para você para perguntar se você... como que ficou as coisas, porque tem cliente que fala, eu preciso vender um terreno, eu preciso vender um imóvel, eu preciso vender um carro, eu tenho um dinheiro para receber de algum lugar. Aí eu preciso da tecnologia ao meu favor. Eu preciso que exista uma automação que eu não precise só depender do meu tempo, Rebeca, parada fazendo isso, porque quando você usa a tecnologia ao teu favor, você se torna 2, 3, 4. Não, total, entendeu? Total. Porque você tem você tem um monte de recursos para te ajudar a otimizar o seu trabalho. O que isso é muito importante. Você tem empresas fazendo isso para você, por exemplo, é Diferente. É uma dessas empresas que otimiza o trabalho das pessoas com a tecnologia. Então, eu acho muito importante, não só na área da corretagem, mas que é uma relação
A corretagem, efetivamente, quando você vai a campo, não é a tecnologia que vai me ajudar em nada ali. É a minha relação humana com a pessoa. E a sua experiência. E a minha também. experiência, a minha relação pessoal com a pessoa ali. Não tem tecnologia que me faça melhorar o meu atendimento, como eu lido com as pessoas. A tecnologia acaba sendo um braço, Ela é né? um braço. Assim, você tem um braço que te ajuda, te auxilia, te organiza para que você não fique maluca, porque no final das contas você tem que trabalhar mais de 8 horas por dia, Exato. às vezes, né? Então, Exato. Muito legal, porque eu não tinha essa noção de que... assim, o Quinto Andar, o aplicativo, né? Eu já entrei como venda, também fico olhando como consumidor, digamos assim, comprar alguma coisa. Mas eu achei que você usava só ele, assim, saber que você usa uma automação. Não, eu uso. É muito interessante, porque a gente acaba usando, né? Eu e o Joe na Different, a gente acaba usando, mas a gente acaba usando para a gente fazer as métricas dos clientes e tal. Mas, assim, eu não tinha noção de que poderia ser aplicado do jeito que você está aplicando. Totalmente, mas eu não conheço outros corretores que fazem isso. Você acabou de dar a dica lá, pessoal. Vamos cortar essa parte. eu não sei, eu não conheço outros corretores que fazem isso, mas tem que fazer, tem que se atualizar, né? A gente precisa caminhar junto, né? A evolução é junta, né? A evolução da tecnologia, a gente tem que caminhar junto, né? Então, eu acho que tanto que eu quero fazer agora pós em marketing, eu não quero usar isso porque eu vou trabalhar com marketing para alguém, vou trabalhar numa empresa. É para mim, eu sou o meu próprio TCC, sabe? Entendi. Vou usar para utilizar em mim, no meu trabalho. Eu acho que todo mundo precisava disso, assim. Ter um pouco essa visão do estudo e para a gente aprender novas coisas. Igual... Eu já fiz cursos de direito imobiliário. Mas você vai virar advogada? Não, mas é dentro do meu trabalho. Eu trabalho com isso, eu preciso ter o conhecimento. Bom, Rebeca, antes de fechar, eu queria fazer um bate-bola aqui para você. Uma pergunta rápida, então vamos lá. Apartamento ou casa? Essa é difícil. Apartamento em São Paulo e casa no interior. Tá. Vista ou silencioso? Ai, nossa! Meu Deus! Que difícil! Eu acho que é difícil a gente achar um lugar silencioso em São Paulo, então eu vou para vista. Eu prefiro uma vista, que daí eu compro uma janela anti-ruído. Tá, essas janelas são caras, hein? Vamos lá. Qual bairro de São Paulo? Eu sou bairrista. Sou bairrista, amo meu bairro. E quando eu cheguei em São Paulo... Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia o que era nada, porque eu vim para cá, eu sou de Americana, né? E a minha amiga morava aqui na Vila Mariana, e eu não tinha noção que se era um bairro onde era. Podia ser qualquer bairro de São Paulo, eu não conhecia nada. E aí ela morava na Vila Mariana e eu vim para ficar 30 dias na casa dela. E pronto, me apaixonei e não consigo sair mais. Entendi, maravilhoso. Não, eu gosto de lá também. Vila Mariana. Meu primeiro emprego foi lá. Trabalhava na Lins de Vasconcelos. Eu moro perto. Mora perto? Tá. Elevador ou escada? Olha, essa pergunta... Eu vou ter que contar outro segredo aqui. Então conte. Então vamos lá. Eu tenho medo de elevador. Mas como... Não, peraí, volta tudo então. Peraí, a gente vai sair do bate-bola, porque como é que você faz com seus clientes? Como que pois é. Então, eu tenho algumas histórias sobre elevador. Eu não... Toma uma aguinha. Toma uma água aqui. Que agora a pergunta pegou, tá. Então, eu tenho algumas histórias sobre elevador. O que acontece? Eu não sei como, quando, onde, por que isso surgiu. Mas de um tempo para cá, uns anos para cá, eu comecei a ter medo de elevador. Tem algum episódio? Então, em 2017, muito tempo atrás, eu fiquei presa. Mentira, não é 17, foi em 2016. Eu fiquei presa no elevador com um diretor de uma marca muito grande de produtos de embutidos. E a gente ficou preso nesse elevador, lá na Anália Franco,
um prédio que tinha recém-entregado. Eu fui mostrar o apartamento para ele. E a gente estava no 17º andar. O elevador ficou parado. A gente ficou 1 hora. Para os bombeiros, tiveram que resgatar a gente. Ligaram para o bombeiro veio resgatar. A gente ficou sentado no chão, ele estava de calça branca e eu estava com uma blusa de frio. Eu tirei a blusa de frio, ele sentou em cima da minha blusa de frio e a gente ficou 1 hora conversando. Viramos amigos. Mas neste dia eu não tinha medo de elevador. Eu não tinha medo de elevador. Eu não sei por que eu fui ter agora, 3 anos atrás, eu comecei a ter medo de elevador. Eu tenho tanto medo de elevador que eu já vejo, eu sei qual é o andar que eu vou com o meu cliente. Quando eu vou em apartamentos que o andar é 24º, 20 alguma coisa, 18, ou mesmo assim, eu chego antes... Não, peraí, eu pensei que você ia falar que chega antes e vai de elevador não. Sem estar com o cliente. Você sobe 20 andares? Subo. Meu Deus. Subo. Nossa Senhora. Subo de escada. Você acredita? Caramba. Corretora com medo de elevador. Subo de escada. Acho que todo herói tem uma criptonita. A gente acabou de achar a sua. Minha criptonita é andar muito alto. Mas tem tipos. Tem alguns elevadores que eu me sinto um pouco segura. Aí tem alguns elevadores que eu não consigo ir para o primeiro andar. Mas, num geral, existem alguns andares que eu consigo ir. Eu tenho um limite, assim, de 7º, 10º. Eu vou. Aí eu desço no 7º, no 10º e subo o restante de escada. Quando eu não tenho escapatória, que eu vou indo com o cliente, vai conversando, e eu acabo entrando no elevador, o cliente está junto, eu fico sem jeito de falar que eu tenho medo do elevador, eu agacho para fingir que eu estou amarrando tênis, que eu não sei te explicar por quê, mas quando eu agacho no elevador... O seu centro de gravidade diminui. Eu me sinto um pouquinho coerência, mais segura. Bom, então você vai responder facilmente a próxima pergunta. Um prédio novo ou um prédio antigo? Eu gosto de prédio antigo. Antigo? Você acredita? Mas o elevador é antigo. Mas pode ser modernizado. A gente pode trocar o elevador. Então tá bom. Mas a questão do prédio antigo tem uma questão. É porque os cômodos dos prédios antigos são muito maiores. São melhores. O pé direito de prédio antigo é muito maior. Hoje você tem um prédio novo, 2,5 metros. Hoje, o meu pé direito do meu apartamento, que é antigo, é 3,10 metros. Olha aí. 3,15 metros. Então, você tem faz janelas toda a diferença muito no maiores. calor, né? Na ventilação. E você tem janelas muito maiores. Os cômodos são maiores. A cozinha é grande, não é um corredor. Você tem cozinhas grandes, cômodos grandes. Então, eu gosto do apartamento antigo. Só não pode ser aquele elevador antigo que você puxa assim, aí não dá. Não, você sabe que, eu não sei se o Joey pegou essa época, a gente trabalhou junto e a gente trabalhava num prédio que se chama Andraus. Eu conheço o Andraus. Então, o Andraus é um prédio muito antigo, é um prédio que teve um episódio, né, que teve 2 grandes incêndios em São Paulo e o Andraus foi um deles. O elevador, ele se modernizou com o tempo que a gente estava lá, mas logo que eu comecei a trabalhar lá, o elevador era muito antigo. Mas era antigo assim, daquele que era tudo de madeira, aqueles botão. Quem não... E a gente tava em que andar, cara? Agora eu não lembro. Mas era bem alto que a gente tava. Elevador que tem aquela janelinha que você vê passando os andares. Era assim, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Terrível. Eu viro de costas. Terrível. Quando eu tô com esse... Eu viro de costas para olhar o cliente. Não, você tá falando de episódio engraçado. Você teve um episódio que você ficou presa com o cara... Mas eu fiquei preso também. Eu cheguei um dia de manhã, entrei no elevador, aí tava subindo 2 moças comigo. E aí o elevador parou, ele travou. E assim, eu acho que era comum, eu não me recordo direito, mas eu acho que era comum ele travar. E eu tava de boa, a moça, que não sei o quê. Falei, não, calma, moça, já vai, né? Só que ela, não, e desmaiou. Só que a hora que ela desmaiou, meio que eu com a outra moça, seguramos ela, assim. Ainda bem. E colocamos ela no chão. E a outra moça, tô passando mal. Eu falei, moça, então senta. Porque eu fiquei com medo dela cair também. Só sei que a hora que abriu o elevador, tava uma caída, a outra quase desmaiou. Eu falei, meu Deus do céu. Só que assim, não tinha como. Acho que era 13º andar. Não tinha como subir quer dizer, pra mim, você que parece ser atleta, né? Porque, olha, eu vou falar a mesma coisa assim, aquele prédio ali dava medo. Tem uma outra pergunta aqui, que se você pudesse escolher para morar de graça, em algum imóvel que você já tenha visitado, você teria algum imóvel que você escolheria?
Muitos, muitos, muitos. Esse sábado eu fui fazer visita com outro cliente e eu voltei para casa falando isso para minha esposa. Eu falei assim, meu Deus, todos os apartamentos que eu visitei com meu cliente hoje, eu moraria em todos. Eu adoro mostrar apartamento que eu moraria. Adoro, porque você tem mais... Você consegue até... Expor as qualidades, né? Não é nem isso, assim. Você se vê morando e a minha energia, no caso, assim, de tipo, uou, que apartamento incrível, você se vê morando lá, você consegue imaginar junto. Pô, a gente pode pôr um sofá aqui. Eu falo com o cliente como se fosse eu morar lá. Não, ó, aqui cabe um sofá, aqui cabe mesa de tantos lugares. Se a gente pôr a cama aqui, então... Eu tenho muitos, muitos. Eu trabalho São Paulo todo, né? Mas... Então, curiosidade aqui, pergunta pessoal. Você viria para a Zona Leste aqui, que a gente precisa conversar. Eu tô com vontade agora de vender o meu, comprar outro. Ó, lógico que eu venho, lógico, então, tá. vamos. Então tá. Já, depois de desligar a câmera, nós vamos conversar mais aqui. Tem outra? Tem outra. Bom, é que agora a gente está falando, você escolheu prédio em São Paulo, né? Se fosse interior, seria casa. Mas falando de apartamento, em prédios que você moraria com piscina ou sem? Eu amo uma piscina, eu nado, né? Então por isso que você não sente as escadas 20ª, tá bom. Eu com piscina. Com piscina. Não, eu também adoro piscina, mas eu não nado. Com piscina. Então tá bom. E, Rebeca, pra gente encerrar, então. Você que sabe, senão a gente fica aqui. Eu tenho uns assuntos nerd pra falar. Não sei se você curte esse universo nerd. Olha aqui atrás de mim, eu sou meio nerd. Você tá assistindo a nova série que tá na HBO do mundo do House of Dragons? Como que é? Cavaleiro, como que é? Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, eu tô pra assistir. Eu tava assistindo aquela, como que chama? Bloodibus. Assisti, boa. Nossa senhora. A hora que acabou, eu falei, não. Eu assisti aquele Silo também. Nossa, da HBO. HBO não, Apple, né? Da Apple. Nossa, mas tem umas séries lá que você fala, caramba, eu preciso parar de assistir, porque assim, quando você não consegue parar, né? Não. Ou se você não tá assistindo, você fica pensando. Dá outro podcast aqui, vamos chamar ela de novo, hein? Vamos. Mas se você não tivesse trabalhando na corretagem, o que você escolheria para fazer hoje? Eu amo atuação. Eu seria atriz de teatro. Eu sou apaixonada, completamente apaixonada. Tá, que a gente falou nos bastidores aqui, você tem um histórico nessa... Eu fiz faculdade de artes cênicas. Eu sou atriz, tenho DRT, e a paixão da minha vida é atriz de teatro. Eu acho que a gente consegue o contato com o público ali. Ator, valorizo o ator de todas as formas, mas o contato que você tem com o público na sua frente ali, atuando, sentindo a risada, as emoções, eu me entrego mesmo, assim, eu sou muito apaixonada. Não, o teatro é maravilhoso. Eu tive uma pequena experiência no teatro e eu vou te dizer que assim é muito legal. É muito legal, mas assim, é uma experiência, né? É um cursinho. Todo mundo deveria fazer, nem que for um curso amador para você apresentar no final, sabe? Do curso você apresenta uma peça. Eu acho que faz bem para todo mundo, tira várias travas, sabe? É muito gostoso. Nossa, total. Você falou agora, fui lá atrás, lembrei. Rebeca, foi maravilhoso, muito obrigado. Eu agradeço, chame mais vezes, virei. Não, pode vir, venha sempre. Virei. Vamos fazer a corretagem, depois a gente vai falar um pouquinho dos seriados, que eu vi que que a gente bate com as séries aí. Rebeca, redes sociais. Redes sociais, para você me encontrar, Rebeca, com C só, Rebeca _ Fernandes com S. Rebeca _ Fernandes. Show. Obrigado. Eu que agradeço. Até mais.